Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para nos mantermos nesta primeira parte no cenário de guerra da Ucrânia. Embaixador, como é que viu mais uma semana de guerra onde aparentemente o empate continua a marcar as relações nas fronteiras entre os dois países? Não há grandes desenvolvimentos, aparentemente, no terreno, salvo esta quase novela à volta da famosa cidade de Bakhmut, e nós devemos olhar para isto nesta perspectiva. Nós andamos a falar de Bakhmut há semanas, há meses, o que significa, portanto, que o avanço russo para aquilo que parecia ser uma cidade importante no quadro do leste da Ucrânia é muito lento. E mais do que isso, que a resiliência e a capacidade por parte dos ucranianos de defenderem a cidade, ou pelo menos não largarem a cidade e não entregarem completamente às mãos do exército russo, e em particular neste caso do grupo Wagner, que é quem tem liderado a ação militar nesse terreno, significa, portanto, que os russos têm uma capacidade de ação, apesar de tudo limitada no contexto do leste da Ucrânia. Significa que os ucranianos, independentemente ao que parece estarem a ter muitas baixas, são capazes, apesar de tudo, de manter algumas posições que eles consideram ser estratégicas. E isto também significa que, eventualmente, a chegada de novo material ocidental em matéria de carros de combate, em matéria de armas de envio de mísseis a longa distância, poderá vir a alterar completamente a guerra. O que significa que este impasse atual é um momento de alguma acalmia que tem a ver, ao que dizem, com a situação climática e com os efeitos que isso tem ao nível da movimentação das tropas no terreno, mas há aqui a ideia que estamos numa fase de algum empate nesta matéria. E a Rússia também, toda a gente fala em ações ofensivas e ofensiva da primavera. Vamos ver se isso é possível, se há condições, quer de um lado quer do outro, para um avanço significativo. No plano negocial, as coisas estão paradas, a menos, salvo a questão dos cereais, em que, não havendo um acordo completo, porque a Rússia quer um prolongamento por 6 meses do acordo dos cereais, isto é, a possibilidade de saírem cereais da Ucrânia através do Mar Negro, e em compensação haver a possibilidade de também saírem cereais russos, e a Rússia ter a possibilidade de fazer sair e de exportar os seus produtos. Tudo isto tem vindo a manter-se numa espécie de uma negociação tensa. Obviamente a Ucrânia quer que o acordo seja por um tempo maior, por 12 meses, a Rússia só quer que seja por 6 meses, a Rússia acusa os países ocidentais de criarem dificuldades junto às companhias de transporte e das companhias de seguradoras para os seus barcos, para poder alugar barcos e esses barcos poderem circular e levar esses produtos. Vamos ver o que é que vai acontecer por aqui. Mas a guerra, eu diria que está neste momento empatada, não parece haver sinais significativos de qualquer acordo ou qualquer presunção de acordo, independentemente de tudo aquilo que vimos no passado. Sabemos que, no entanto, que Xi Jinping irá a Moscovo e estará em contacto com Zelensky, o que significa que a China poderá, e já vamos falar nisso noutro ponto, ter aqui algum papel nesta matéria. Mas este é, digamos, o quadro atual em relação à guerra. Não lhe parece, embaixador, que depois da novela dos carros de combate, dos tanques de guerra, em que Zelensky pediu para que os ocidentais lhe enviassem esses tanques e os países da União Europeia, principalmente, fizeram aquele performance de que isso não, com certeza que não podia ser, até dizerem finalmente que sim, e é uma novela que está a manter-se agora com os caças de guerra. Não lhe parece que uma decisão mais apressada, mais rápida, não apressada, exatamente o contrário, uma decisão mais rápida sobre este assunto poderia desempatar o que está a acontecer no terreno? Você tem razão nesse aspecto, quer dizer, de repente, nos carros de combate verificou-se isso, houve um pedido ucraniano,
houve respostas variadas, depois houve uma espécie de consensualização e depois há uma decisão. Depois, entre essa decisão e a chegada propriamente dos carros de combate, é outra coisa. Pela simples razão de que não demos conta, aliás, foi interessante, porque foi uma espécie de uma radiografia ao estado geral das tropas em toda a Europa. Coisa essa que era muito interessante, porque foi durante muitos anos um segredo, naturalmente bem guardado, porque se trata de um segredo de natureza militar. E aqui em Portugal, por exemplo, nós soubemos quantos Leopards estavam em condições de ser utilizados. E chegámos à conclusão que, afinal, até porque não estamos muito em guerra, nessa altura, nós demos conta que há uma série de Leopard que tinham sido comprados à Holanda já em segunda mão, mas que estavam inoperacionais, e a nossa capacidade para cedermos Leopard dos 30 e tal que temos é muito limitada, mas ao final de um certo tempo a decisão tomou-se. O que acontece? Há um tempo de maturação deste tipo de decisões. Nós estamos a falar de exércitos nacionais, com lógicas nacionais, com processos decisórios nacionais, e não é, digamos, só porque há uma decisão de natureza política e uma atitude de natureza política no quadro da União Europeia que depois é possível projetar isso para os vários Estados. A questão dos caças é, para além disso, muito mais complexa, tratando-se de equipamento muito mais sofisticado, muito mais caro. E mais do que isso, há aqui um ponto que começa a ser preocupante para alguns países, é que os países já estavam, digamos, no limite relativamente às suas capacidades militares. Todos nós sabíamos que os Estados-membros, e aliás dentro da NATO havia essa discussão, não investiam suficientemente para garantir uma capacidade militar mínima para fazerem face àquilo que são os seus compromissos no quadro da aliança. A partir do momento em que algum desse material, e é o material mais sofisticado, foram os tanques, eram agora os aviões, caças, que são caríssimos, custam milhões e milhões, quer dizer, e portanto estamos aqui a ver que os países ficam desmunidos disso. Já se deu conta, por falarem desmunidos, que as munições estão a escassear na Europa. E portanto, a guerra na Ucrânia é uma parada muito elevada para os países que apoiam a Ucrânia, e em alguns países isso começa a criar dificuldades à sustentação do seu mínimo de defesa nacional. Diz-se, mas esse mínimo de defesa nacional é protegido pelos Estados Unidos. É verdade, mas não é por acaso que na NATO cada país tem que manter um mínimo de defesa, não só para contribuir para a NATO, mas também por uma defesa própria, por um sentido de defesa mínima do seu território nacional e da sua soberania. O facto dos países estarem exauridos com este apoio à Ucrânia levanta aqui um problema complicado para o futuro. Tão rapidamente exauridos, não lhe parece, embaixador? Sim. Quer dizer, um ano de guerra não é propriamente uma coisa, um período de tempo muito comprido. António, o que acontece é o seguinte, a Europa habituou-se a estar sob o chapéu de defesa dos Estados Unidos. Exatamente. Fazia os mínimos, mas na noção que se isto der para o torto, são os Estados Unidos que intervêm. Toda a Europa pensou sempre assim. E os Estados Unidos sabem isso, e isso dá-lhes também um leverage e uma capacidade de influência grande sobre a Europa. Interessa também aos Estados Unidos manter esse status quo. E além disso é verdade, do seu ponto de vista prático, e a prova provada foi que no caso da guerra da Ucrânia, foi a chegada dos Estados Unidos muito rapidamente quem no fundo permitiu à Ucrânia um certo apoio. Os Estados Unidos representam 80% do apoio dado à Ucrânia, as pessoas não se dão conta disso. Representam 80 e tal por cento do apoio dado à Ucrânia em matéria militar. Claro. Depois há as sanções, há o apoio financeiro, há os refugiados, até os efeitos de natureza económica provocados pela situação da guerra, nomeadamente em matéria dos chamados efeitos bumerangue das sanções. Mas dito isto, quem faz a despesa, não digo da conversa, mas da guerra, são os Estados Unidos. E os Estados europeus provou-se, o primeiro caso é o caso mais espantoso, é o caso da Alemanha, que tinha umas forças armadas num estado catastrófico, e portanto tem dificuldade em ceder esses meios. O que nós já vimos que os países bálticos e a Polónia, etc., são aqueles que estão mais disponíveis, naturalmente, para dar esses mesmos meios, mas isso significa que são também aqueles que têm uma maior sensibilidade relativamente àquilo que é o risco da sua proximidade com a fronteira russa. Eu acho que esta questão dos aviões vai demorar algum tempo. A prazo poderá ser que alguns aviões possam ir para a Ucrânia. Isto dependerá também, convém dizê-lo, da capacidade que a Ucrânia tenha de se defender em termos de armas contra ataques aéreos, e isso só poderá ser dado pelos Estados Unidos. Claro, só para uma questão muito rápida, embaixador, estamos no final do tempo. Há também, relativamente aos aviões, uma questão que importa, suponho eu,
considerar, que é, a Rússia já disse que aviões que estejam, por exemplo, e foi a Rússia que usou este exemplo, aviões que estejam, por exemplo, estacionados na Polónia, entrem no espaço aéreo ucraniano para defender a Ucrânia e regressem à Polónia, quer dizer, na ótica russa, que a Polónia está em guerra com Moscou. Sim, é difícil contestar isso, quer dizer, é difícil contestar que um avião que está sediado na Polónia e que viaja para cima dos céus da Ucrânia e regressa à Polónia, não é um avião, digamos, polaco no sentido da defesa. E, portanto, a Rússia terá a legitimidade de olhar para isso dessa forma. É uma legitimidade que convém sempre compará-la com a discussão sobre a legitimidade russa de estar a atuar militarmente na Ucrânia. Muito bem, vamos ficar por aqui nesta primeira parte do jornal, perdão, do programa. Voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá.